Um tipo de figura que a gente encontra na Bíblia e também em outros textos antigos são os profetas, né? O profeta é uma figura que ela é muito importante dentro dessas tradições religiosas, principalmente judaico-cristã, também depois no islamismo e tal, porque ele é apresentado como um porta-voz de Deus, né? Então, se você acredita que existe esse ser que é todo-poderoso e que criou todas as coisas e que sabe de todas as coisas, e ele tem porta-vozes, né? Tem pessoas que trazem a sua palavra, que comunicam aquilo que ele quer ou aquilo que ele sabe, então, em tese, seria muito importante ouvir essas pessoas, né? Só que tem uma questão que sempre foi presente ao longo da história, que é como saber quem são efetivamente porta-vozes legítimos, né? Quem é um profeta de fato? O que faz de uma pessoa um profeta? Como definir um profeta, né? Essa é uma questão dentro das próprias religiões e também se tornou uma questão dentro da filosofia. E a gente tem duas figuras interessantes que escreveram sobre isso, que são um rabino do século XII, muito importante na história do judaísmo, que é o Moisés Maimônides, e um leitor de Maimônides, já no século XVII, que é outro filósofo muito importante na história do pensamento de uma forma geral, que é o Spinoza, Bento de Spinoza. E esses dois autores escreveram sobre profecia, o que eles achavam que era verdadeira profecia, o que era um verdadeiro profeta, e as ideias que eles trazem são bem interessantes. Então, para começar pelo Maimônides, né, que foi esse rabino espanhol do século XII, que influenciaria de forma decisiva assim, a tradição rabínica daí para frente, ele tinha uma inspiração filosófica, principalmente em Aristóteles e também em outros filósofos judeus e árabes do seu próprio contexto ali. E ele escreveu sobre os profetas, que segundo ele os profetas seriam uma espécie de ápice da humanidade, das possibilidades humanas. O que seria um profeta para ele? Seria um homem perfeito em todos os aspectos. E essa perfeição justamente é que possibilitaria que ele recebesse quase que como por um canal direto o próprio conhecimento de Deus, né? Então ele dizia, por exemplo, que um profeta ele deveria ter um corpo, uma saúde física, né, material perfeita, porque se ele sofresse de alguma dor, alguma doença, algum problema qualquer físico, aquilo desviaria a atenção dele, né, o intelecto dele, a mente dele das coisas mais altas, mais elevadas. Ele se preocuparia demais com a matéria, né, com estar sentindo aquela dor, coisa do tipo. Então, um profeta para o Maimônides teria que primeiro ter uma saúde perfeita. Depois, um profeta para o Maimônides teria que ser uma pessoa que cultivou bastante o intelecto, né? Que estudou, que buscou entender como é que coisas de todos os tipos, naturais ou de qualquer outro tipo, funcionam. Então, é uma pessoa que se esforçou, por assim dizer, para limpar o seu intelecto de ilusões, de falsas noções, né? Buscando a verdade sobre tudo. Então, essa pessoa, de certa forma, ela é como se ela limpasse os canais da comunicação entre a revelação divina e o seu próprio intelecto, eliminando ilusões e falsas crenças, né, por meio do estudo. Então, o profeta seria para Maimônides um intelectual também. E, finalmente, o profeta para Maimônides teria que ser uma pessoa também que desenvolveu as suas faculdades imaginativas, não só intelectuais, né, intelectivas, mas também imaginativas, para poder não só apreender a verdade sobre as coisas, mas também conseguir comunicar essa verdade por meio de imagens vivas, né, que fossem mais acessíveis para as outras pessoas, né? Porque o discurso filosófico ele é muito complexo, ele é muito intricado, né? E essa função imaginativa de você transformar conhecimento em histórias, né, em parábolas, em imagens, é algo que facilita muito na comunicação da verdade. Né? Então, para Maimônides, o profeta teria essa característica de ser um homem perfeito, desde a sua fisicalidade até a sua imaginação, né? Passando pelo intelecto. Essa era uma forma dele tentar dar uma explicação mais racional, mais natural do fenômeno da profecia, né? Porque ele tem essa característica, né? De ser uma figura mais racionalista, o Maimônides. Né? Mas para o Spinoza, que é um leitor de Maimônides e que é uma pessoa que se inspirou bastante, inclusive, pela filosofia e pela teologia de Maimônides, essa ideia do Maimônides sobre os profetas, especificamente, era totalmente estapafúrdia. Para Spinoza, que também era um filósofo racionalista, né, do século XVII, holandês, judeu também, uma leitura da Bíblia, né, principalmente do Antigo Testamento, seria suficiente para mostrar que essa ideia muito idealizada do Maimônides era furada. O Spinoza pega, por exemplo, a história de Josué, no momento ali em que Josué está dentro dos profetas, né? Na classificação judaica tradicional, o livro de Josué está dentro dos livros dos profetas, né? Os Neviim. Mas ele pega a história lá no livro de Josué, segundo a qual Josué teria parado o sol, né? Teria ordenado que o sol parasse para que ele pudesse
continuar guerreando, né? E essa ideia de que o Sol estivesse se movendo, nos tempos de Spinoza, já era bastante controversa, né? O Spinoza acreditava já na teoria heliocêntrica, né? Segundo o Sol estava no centro do universo, ou pelo menos estava no centro do sistema solar e não a Terra, e portanto essa ideia de parar o Sol era totalmente anticientífica, né? E demonstrando aí uma falta de conhecimento ou de Josué ou de quem escreveu a história que está narrada ali na Bíblia, né? Então essa ideia de que os profetas fossem intelectuais para o Spinoza não faz sentido. Muitos profetas vieram ali do meio de pastores, pessoas que não tinham qualquer relação com estudos de fenômenos naturais, com nada disso. E mais ainda, né, essa ideia do Maimônides de que o profeta, de certa forma, ele se purificaria corporeamente, intelectualmente, imaginativamente, para receber uma comunicação direta de Deus, né? Que para o Maimônides, né, só elucidando um pouco mais, é como se Deus estivesse se manifestando o tempo inteiro e as pessoas é que estão meio obstruídas para receber essa revelação, né? Então não é que Deus escolheu um ou outro para comunicar coisas que ele não comunicou a ninguém mais. Não, para o Maimônides, Deus comunica tudo a todos e alguns conseguem apreender essa comunicação porque têm os canais de comunicação mais limpos, né? Pelo estudo, pelo cultivo da saúde, etc. E para o Spinoza isso não faz nenhum sentido, porque se pegar os livros dos profetas e fazer uma comparação literária em termos de estilo, em termos de imagens que os profetas usam, em termos de compreensão que eles têm de Deus, em termos de compreensão que eles têm da história, etc., você vai descobrir várias divergências entre eles, né? Então o Spinoza ele tinha esse interesse numa leitura crítica, histórica e literária da Bíblia, né? A gente vai falar mais sobre isso, inclusive, em próximos vídeos aqui da série sobre Spinoza que nós estamos fazendo no canal. Mas o Spinoza, sobre essa questão, ele vai dizer o seguinte, né? Se um profeta era um rústico, apareciam-lhe bois e vacas, né? Como imagens. Se era um soldado, apareciam-lhe chefes e exércitos. Se era, enfim, um homem da corte, o que lhe aparecia era o trono real e coisas semelhantes. Ou seja, pela leitura do livro de cada um dos profetas, você vê não uma mensagem única, idêntica, que seria essa expressão da comunicação direta de Deus, mas você vê a própria subjetividade dos profetas, né? Um pastor vai falar sobre ovelhas, um cara da corte vai ter um estilo de fala e de compreensão mais político, mais monárquico, cheio de pompa e circunstância, né? Então, todos esses indícios textuais de subjetividade do profeta revelariam para Spinoza que quando se lê o profeta, e o profeta fala assim, palavra do Senhor, o que segue a isso é a própria palavra do profeta, né? Não é uma revelação pura, não é uma inspiração verbal, como às vezes se acreditava, né? Na leitura da Bíblia, de que Deus meio que cochichou alguma coisa no ouvido do profeta e o profeta só registrou. Não, para Spinoza a subjetividade do profeta é muito presente e isso mostra que essa ideia de um canal direto de comunicação, como Maimônides propunha, não faz sentido. E outro ponto que Spinoza traz também nessa conversa sobre profecia, que é muito interessante, é que ele concorda até certo ponto com Maimônides de que Deus se revela o tempo todo e para todos. Só que isso para Spinoza tem um significado diferente do que tinha para Maimônides, porque para Spinoza, Deus e a natureza são exatamente a mesma coisa. Então dizer que Deus se revela o tempo todo é o mesmo que dizer que a natureza se revela o tempo todo, ou seja, de que as características da natureza, o que a natureza é, está aberto, disponível aí para qualquer um que queira investigá-la. Então, aquele que quer conhecer a Deus ou a natureza, como Spinoza dizia, né, essa pessoa precisa apenas de cultivar o seu intelecto e buscar conhecer a causa real das coisas por meio do estudo. Então, o Spinoza vai propor que o próprio estudo da natureza é uma forma de profecia. Então, pensando a ideia de profecia, como Spinoza define, né, como conhecimento seguro sobre algo revelado por Deus ao homem, o Spinoza vai dizer que as próprias ciências, a filosofia, são proféticas em certa medida. Ele vai dizer o seguinte: o conhecimento profético é geralmente entendido como algo que exclui o conhecimento natural. No entanto, esse último tem tanto direito quanto qualquer outro tipo de conhecimento de ser chamado de divino, porque a própria realidade da natureza, dos fenômenos naturais, do porquê que chove, do porquê que a gente enxerga, do porquê como que a gente pensa, como é que funciona o nosso intelecto, etc. Tudo isso está relacionado a Deus e à natureza, né, que para Spinoza é a mesma coisa, e essas coisas se revelam pelo simples fato de existirem, e a compreensão dessas coisas, portanto, seria um conhecimento de Deus, de uma certa forma, né, a partir do momento em que você faz essa equivalência entre Deus e natureza que Spinoza propõe. Né? Mas, enfim, né, no final das contas, essa pode parecer uma discussão meio assim de questões estranhas e inconsequentes,
Mas para Spinoza discutir esse tipo de coisa era absolutamente crucial, politicamente, inclusive, socialmente, para o tempo em que ele vivia. Ele acreditava dessa forma, né? Porque se a gente fosse aceitar a ideia de Maimônides, por exemplo, de que os profetas são perfeitos, então a Bíblia seria principalmente um registro do que os profetas disseram, seria um livro perfeito, né? E um livro perfeito demanda um compromisso daquele que lê a acreditar que tudo que está escrito ali é verdade e de seguir tudo que está escrito ali, né? E Spinoza via consequências perversas nisso, né? Na sua própria sociedade, em termos de perseguição religiosa, de guerras religiosas. Então, ao fazer essa discussão sobre profecia, o Spinoza baixa um pouco a bola da Bíblia, por assim dizer, né? Ele relativiza as palavras que estão ali, dizendo que para entender o que de fato está escrito ali de uma forma racional, intelectual e justa ao que a coisa de fato é, você precisa considerar esses fatores literários, históricos, o condicionamento histórico daquela informação, né? Considerar o contexto do qual ela emerge, para você não absolutizar e idealizar e romantizar demais aquilo, né? Então, ao fazer essa discussão sobre profecia, o Spinoza baixa a bola da Bíblia, de certa forma, e eleva, ao fazer essa segunda proposta, né, de que a profecia, de que o conhecimento da natureza tem um sentido divino, é uma forma de se conhecer a Deus, é estudando a natureza, ele eleva a filosofia principalmente a filosofia natural, né, que a gente chamaria de ciências, que é o estudo dos fenômenos naturais, da luz e coisas do tipo, né? Então, ao fazer isso, Spinoza está militando, de certa forma, nessas duas causas, né? Em combater o fanatismo religioso de um lado e de estimular a busca pelo conhecimento científico e filosófico de outro, né? Que para ele era decisivo ali no momento em que ele vivia. Mas enfim, né? Em outros vídeos a gente vai continuar esse papo a partir de comentários mais específicos de Spinoza sobre a natureza da Bíblia, sobre a existência ou não de milagres, esse tipo de coisa. Se você se interessa por esse assunto e não é inscrito no canal, já se inscreva aí para poder ir acompanhando a série. E nos vemos aí nos próximos, então. Falou!